Bom dia a todos, dando continuidade à nossa parte de treinamento para a nossa saúde com o programa 365, Fortalecendo os Três Tesouros, mais conhecido como PRO 365 F3T. Esse programa que é muito importante para que tenhamos durante todo o ano, contemplando com as estações a nossa saúde. Então, não diferente disso e alinhado às estações do ano. Trabalhamos hoje o início da transição entre o outono e o inverno. O Yang do verão, ele no outono ele já começa a fazer esse recolhimento, então o Yang começa a adentrar e o Yin começa a aparecer. Então surge o Yin e esse Yin ele desponta e ganha ascensão no inverno. Algumas regiões do Brasil, porque o nosso território ele é extenso, então não necessariamente um padrão climático vai ser igual para todos, porque depende da proximidade da linha do Equador. E sabemos que os estados mais ao sul, as regiões mais ao sul, elas tendem a essa labilidade climática mais extensa dentro do território da linha do Equador. Essa transição ela é mais amena, apesar que tivemos chuvas muito fortes, né, na região norte e nordeste, trazendo aí algumas diferenças. Mas eu costumo dizer que a alimentação ela é muito intuitiva e trazendo os elementos da época. A gente tem que estar só atento a algumas escolhas para que a gente não incorra em, em adoecimentos, né? Principalmente com relação ao nosso baço, porque o baço, ele, junto com o estômago, opa, tá dando falha aí. Vocês estão me ouvindo, Graça? Tô te vendo aí. Só a câmera que tá meio instável, né? Então, daqui a pouquinho ela volta. Agora, deu uma. Isso. Deixa eu ver aqui. Deu um zoom aqui, mas tá bom. Então vamos lá, eu vou passar a apresentação para vocês, comentários, se quiserem levantar as mãos. Bom dia, Cris, que bom você estar aqui também. Então vou abrir a apresentação. Estão vendo? Vou só colocar minha tela aqui. Agora eu não estou vendo vocês, tá? Agora eu estou vendo só meu rosto, que está no cantinho. Então vamos lá. Então, dentro do programa 365 Fortalecendo os Três Tesouros, a gente está com a aula da dietética, hoje a transição do outono para o inverno. Então, como preservar o nosso Qi, que é muito mais do que só uma energia, é o sopro da vida, o que nos dá a condição de estarmos vivos, esse sopro, né? Que nos alimenta, que nos fortalece, que conduz o fluxo de sangue, que dá a função de cada órgão. Então, ocorre uma sobrecarga de determinados órgãos, então, se passamos de uma estação para outra sem olhar para o nosso corpo, como ele está, nós vamos, como se diz, nós vamos entregar para outra estação um corpo debilitado e vai entrar num processo dessa mudança climática do fator externo, porque a gente sabe que o fator externo ele é um provocador de adoecimento, é uma causa de adoecimento, e isso pode trazer consequências graves para o nosso organismo, principalmente porque o inverno em determinadas partes do país, ele é mais rigoroso do que em outras regiões. Mas independente da região do país, o frio ele é a característica preponderante que está adentrando aí, e aí cada região vai trazer características desse frio. Então, o corpo ele muda com as estações, né? Na medicina chinesa, a saúde é a capacidade de se adaptar aos ciclos da natureza. Então, se o exterior está frio, o interior também vai esfriar. Então, dependendo se esfriar muito, os fatores patógenos, o adoecimento pode penetrar e a gente não conseguir lidar com esse processo de adoecimento. Então, se a gente ignora esses processos em qualquer época do ano,
o sopro vital ele se desequilibra, o organismo enfraquece e surgem as doenças e os agravamentos. Então, a estação ela não é só um clima, né? É um convite a gente olhar para o nosso equilíbrio interior e procurar fortalecer. Por exemplo, o frio ele está muito fora, a gente tem que tomar cuidado para esse frio não adentrar de forma agressiva e trazer consequências para o nosso organismo. Então, do recolhimento, porque o outono é a estação do recolhimento, há o armazenamento, né? Então, o outono ele recolhe, vai vir uma introspecção mais do aparecimento do yin, porque o yang é recolhido, e ocorre no inverno um armazenamento da energia. Para alguns aqui que eu já conversei, né, que o inverno ele não é uma época para emagrecer. O outono ainda nós podemos ter uma perda ponderal, mas no inverno não, tá? Quem aí tem vontade de falar, eu quero emagrecer, então espera, guarda esse ti e esse sangue, fortalece o ti e o sangue, para que não tenha problemas de saúde lá na primavera, porque senão a gente adentra uma primavera com um processo de saúde, se não até mesmo durante o próprio inverno. Então, o Yang, ele vai dar uma aplacada, né? A gente começa a observar uma transição em que o sol está lá no topo, no verão, ele começa a recolher. Eu observo pela própria mudança do sol aqui na janela da minha casa. Quando eu acordo, a posição do sol é diferente e o horário que o sol aparece também é diferente. No verão é 5 horas da manhã, no outono já começa a mudar para 6. E o inverno, às 6h30, o sol ainda não apareceu. Então, esse yang ele vai recolhendo e o yin ele vai entrando em ascensão. E chega no inverno, o inverno ele está preponderante. Aí vem o frio, porque é uma característica muito grande do yin. Ocorre um pulmão, é o órgão relacionado, o pulmão, o intestino grosso é o yang, né, a víscera do pulmão, e para o rim é a bexiga. Então, o elemento, o metal é uma proteção, a gente já começa a armar a nossa defesa, porque os fatores patógenos eles tendem no recolhimento entrar e trazer os processos de adoecimento. E na água, como a água é mais profunda, então ele aprofunda ainda mais. Eu lembro o meu avô, na época do inverno, era essa época de junho para julho, ele sempre internava com processos de pneumonia, né? E aí a emoção que a gente, na verdade, o movimento, né, que a gente tem que fazer é o desapego, né? Você falar assim, começar a julgar, não é uma emoção, mas é um movimento de comportamento. Isso não serve, isso eu vou ficar, isso eu não vou, isso não serve para mim. E eu fiz esse movimento, inclusive na minha casa, fiz no meu trabalho, fiz uma transição importante no consultório de desapegar. Eu falo que eu já comecei o outono, né? Dia 22, na verdade foi dia 15 de março, antes mesmo do outono, já na transição, eu já comecei a falar assim: isso serve, isso não serve. Então, sempre o outono eu utilizo essa energia, esse movimento. Já que eu vou recolher, para que que eu vou recolher o que não serve mais para mim? Então, eu começo a abandonar determinadas questões que eu avalio e falo assim: isso eu vou doar, isso eu vou vender, isso eu vou desapegar, isso não serve mais. Então é sempre um movimento de desapego. Ah, Vanessa, ainda dá tempo? Dá. Faltam alguns dias aí para terminar o outono, então já utilize esse final de semana, o feriado do dia de Corpus Christi, faça uma limpa na sua casa, desapega. Deixa fluir e não fica com energia guardada aquilo que não serve mais para você. O movimento eu falo que mais difícil é com relação a pessoas, porque às vezes tem pessoas que são tão caras para nós que às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu vou desapegar, né? Fica parecendo que é um objeto, mas é também, eu falo de nós.
do interior, desapegar de determinadas emoções, de determinados sentimentos que nos magoaram, que nos fizeram mal. Então eu falo que é um movimento de falar assim, já que eu estou recolhendo, para que que eu vou recolher o que é ruim? Então se interioriza, aí quando a gente faz a massagem aqui no peito na maca, o paciente reclama, né? Ele fala assim, nossa, Vanessa, que dor, que horror, né? Você tem essa palpação aqui na região do tórax, porque a gente está atraindo para a gente determinados sentimentos que não deveriam fazer parte. Então, o movimento do outono é exatamente isso, a reflexão do desapego. Porque aí chega no inverno, eu vou preservar tudo aquilo que é importante para mim, né? Isso é tão importante que eu vou proteger, bem protegido, é lá no interior para nutrir aquela semente lá no fundinho da terra, porque aqui não está escrito, mas porque lá na primavera, na hora que eclodir, na hora que sair para o exterior, o yang voltar a circular, eu preciso de florescer, eu preciso de estar forte. Então, e no verão dá os frutos, né? Que aparece bastante frutos suculentos no verão para nos nutrir e nos trazer a alegria que é do verão. E sempre entre uma estação e outra existe uma transição. E essa transição, o órgão presente é o baço. Então a gente é como voltar-se para a terra para se nutrir, e por isso da alimentação. É muito importante a alimentação nas transições entre as estações, principalmente uma estação como o inverno, que tem esse potencial de preservação muito forte. Então, o inverno pede menos dispersão e mais conservação do nosso sopro vital. Então, viver o inverno como se fosse o verão, né? A gente vai ter um processo aí de alteração clínica muito importante. Então, assim, os hábitos comuns que às vezes normalmente a gente tem, excesso de estímulo, dormir tarde, alimentação fria, excesso de atividade, excesso mental e pouca recuperação. Então, um excesso de estímulo, festas, computador, ficar no mundo social muito tarde, participar de eventos e ficar dormindo tarde, que aí já vai para o segundo, né? Então, assim, às vezes o inverno, como o sol se põe mais cedo, nasce mais tarde, nós deveríamos dormir um pouquinho mais, mesmo que seja 15 minutos, 10 minutos a mais do que a gente está acostumado, e dormir mais cedo. Às vezes você pode até manter o horário de acordar, porque às vezes tem uma rotina, mas já começar a se recolher à noite para poder preservar essa energia. A gente deveria dormir mais no inverno, né? Deitar mais cedo. Se a gente tem uma alimentação muito fria, o frio ele já está no exterior. Se a gente fica colocando ainda mais frio para dentro, vai enfraquecer os nossos órgãos. Nossos órgãos eles precisam de um metabolismo, de uma função orgânica para nutrir certo, para estar funcionando corretamente. Então, mesmo que nós tenhamos uma natureza no exterior, e assim vai ser no exterior e vai entrar para o interior, o yin não pode predominar, porque senão o órgão paralisa, né? Então congela tudo e começa as dores no corpo. Então a alimentação tem que tomar muito cuidado. O excesso de atividade. Ah, Vanessa, eu faço musculação, faço o CrossFit, faço bike, faço. As pessoas querendo continuar no mesmo ritmo. Não, gente, desacelera. É hora de desacelerar e falar assim, por exemplo, manter só uma, no máximo duas atividades físicas. Eu faço corrida, então se eu faço 16 quilômetros numa semana, então eu reduzo para 8, reduzo para metade. Eu não vou correr na mesma intensidade, com o mesmo volume. Eu gosto de natação, ok? A natação tem piscinas térmicas que dá para manter no inverno, mas também tomar muito cuidado e ponderar, né? Já que vai dormir um pouquinho mais, preserve o descanso. O excesso mental, que é muito característico da nossa sociedade moderna, as atividades, o excesso de compromissos sociais, de compromissos de trabalho, querer manter o mesmo ritmo, não dá. É fazer coisas que nos dá prazer para que a atividade mental seja menor. Passar menos tempo no computador,
Ah, Vanessa, eu tenho que estudar muito, eu também tenho. Eu tô fazendo várias questões agora no que eu abandonei no outono e no inverno, eu estou ali na semente produzindo determinados conteúdos, mas eu chego, ontem mesmo eu estava estudando com a Gleice, a gente estava estudando um conteúdo em conjunto e a gente chegou e falou assim, 20 horas e 15 minutos, eu falei, Gleice, não dá mais. Então, no verão, eu consigo ir até às 21 tranquilamente. Mas aí eu já começo a reduzir essa atividade mental e procuro trabalhar dentro com qualidade. Se eu defino que eu vou estudar 30 minutos, eu vou fazer aqueles 30 minutos com qualidade. No verão eu sei que eu consigo ir 1 hora e meia e fico bem. Mas no inverno, quando vai adentrando esse processo, eu já faço isso com o meu corpo. Desde 2017, quando eu tive esse contato com a medicina chinesa, né, na pós-graduação, eu já fui fazendo esse laboratório com o meu corpo e fui observando quão foi importante para a manutenção do meu peso corporal, do meu estado de humor e de várias outras questões que vão equilibrando aí o nosso organismo. É, pouca recuperação. Se a gente não para, igual por exemplo, eu comecei a atividade da musculação, porque eu quero voltar a correr em 2027. Aí eu comecei a atividade da musculação de fevereiro para março, ainda era verão. Eu estava fazendo 3 a 4 vezes por semana. Quando adentrou o outono, eu já passei a fazer de 2 a 3. E agora no inverno eu só vou fazer 2 vezes. E a gente também pensar assim, eu vou em festas todos os finais de semana, eu vou no convívio de fazer atividade física, sempre ao ar livre, a gente toma cuidado. Por exemplo, se eu vou em praças e parques, antes eu ia 6, 7 horas da manhã para poder fazer uma caminhada, eu vou dormir um pouquinho mais e vou 8, 9 horas, não tem problema. E deixar o corpo recuperar entre uma atividade e outra. Se eu caminho de segunda a sexta, todos os dias, 6 horas da manhã, vamos caminhar só 3 vezes. E preservar a alimentação, uma alimentação com mais cuidado, porque essa recuperação ela vai acontecer naturalmente e você vai ter energia necessária para quando chegar o inverno, desculpa, a primavera, quando chegar a primavera, você ter bastante energia e disposição, inclusive mental, para poder fazer todas as atividades. As consequências estão aí relacionadas, né? A fadiga, o cansaço. Às vezes o cansaço, a fadiga, ela não vai aparecer imediato. Ela vai aparecer lá na primavera, porque nem sempre a estação ela vai ser aquela, você vai sofrer naquela estação e vai depender muito da capacidade orgânica que você tem de se defender contra os processos de adoecimento. Mas entra primavera, sai primavera, entra primavera, sai primavera, vai chegar uma hora que sua primavera vai se tornar um inverno. Então isso é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu tô com 46 anos, eu tô com 50 anos, eu tô com 60 anos. Eu não sinto nada disso. A Vanessa está falando essas coisas, mas às vezes lá na frente, quando você entrar no inverno, que eu falo o inverno cronológico, porque todos nós vamos chegar num processo de que a nossa demanda vai ser de predomínio yin, mais preservação, mais cuidado com o nosso corpo. O yang ele vai ser recolhido e a gente vai chegar lá com 72, 80, 90 anos e não vai ter a mesma disposição. A gente vai ser convidado a viver um inverno. Então, se nós trabalharmos todo o nosso processo sazonal, respeitando as nossas estações, quando no processo cronológico da nossa idade chegar um momento de falar assim, é um momento de descansar, você vai respeitar esse momento, né? E isso é muito importante. Eu gosto de fazer muito essa analogia de que quando nós nascemos, até mais ou menos uns 20 anos, nós somos verão. Depois dos 20 até mais ou menos uns 45, no máximo 50 anos, vivemos uma primavera. Quando adentramos um processo já de restrições de 50 até uns 70 anos, nós vivemos o outono e depois a gente vai adentrar o nosso inverno, né? Então, essas fases cronológicas, eu fiz essa associação porque quando nós nascemos ali, criança, a gente é muito yang, né? Muito verão, muito calor, aquela.
criançada correndo de um lado para o outro numa forma natural, né? Depois a gente entra numa primavera de florescimento, de crescimento, e a gente faz todo um processo de. É o contrário, gente, eu fiz a troca. O nossa primavera é quando a gente nasce. Tem o Yang que está adentrando, está crescendo, aí chega numa fase laborativa do verão, que é do partir dos 20, e depois a gente vai entrar no outono, né, para respeitar essa sequência aqui. E quando chega a fase do outono, é que a gente começa a preocupar. Existem pessoas que entraram no outono precocemente e vão começar a perceber determinadas quedas, quedas fisiológicas já com às vezes 35, 38 anos. E aí tem que tomar cuidado porque às vezes naquele momento ela não se preocupa com isso, mas vai chegar o momento do inverno e que vai trazer determinadas consequências. Então, a ansiedade, porque se é o elemento da água que controla o fogo, e essa água está debilitada, como que vai apagar o fogo? Como que vai fazer o recolhimento e aplacar esse fogo? Então, pode ocorrer determinadas alterações emocionais e aumentar aí a ansiedade, estresse. Nós temos também, dependendo que a gente, do nosso comportamento, uma baixa da imunidade. As dores, elas pioram porque o yang está recolhendo, ele vai adentrar, então a camada externa, ela vai ser menos protegida, não vai vir tanto calorzinho aqui para aquecer nossos músculos, as nossas articulações. Por isso que desde o outono, nós já dentro do programa do 365 Fortalecendo os Três Tesouros, estamos trabalhando para fortalecimento dos grupos musculares e articulares. Fizemos muito ticum do rim no programa, e aí tem as pioras emocionais, existem certas depressões sazonais que por conta desse recolhimento natural, a pessoa ela tá em contrapartida, né, na contramão, querendo ficar bacana, nossa, eu sou feliz, eu tô alegre e não aceita o recolhimento do yin, e aí entra em questões e alterações emocionais e principalmente fisiológicas com deficiência de Qi e sangue. Neste momento, não precisamos enfraquecer ainda mais o nosso organismo, né? O inverno exige a gente ter uma produçãozinha de calor para preservar o nosso Qi, fortalecer o nosso sangue, sustentar o Wei Qi, que é o nosso fator de defesa. Então, evitar os extremos, jejuns prolongados. Eu costumo dizer que o jejum que nós já deveríamos fazer é o jejum natural, de 8 no máximo até 12 horas. Para alguns pacientes, durante a primavera e o verão, eu acompanho e a gente faz um jejum de 14 horas. Mas, gente, isso é muito já no extremo, no limite do corpo. Acima dessa hora, de acima de 14 horas, o corpo ele já entra num processo que não é favorável ao que nós trabalhamos na medicina chinesa, que é a preservação do qi e sangue. Né? Esse detox excessivo, que a pessoa fala assim, vou fazer um detox, vou usar uns shakes. Isso, por favor, não façam isso no inverno. Isso é um processo muito agressivo ao nosso corpo. A gente dá um tchauzinho aos alimentos crus, claro que com algumas orientações. Existem pacientes que são muito estagnados, que precisam de determinados alimentos, algumas folhaças, como rúcula, selga, espinafre, agrião, mas eventualmente, e desde que não seja por fator terapêutico, a gente não deveria comer alimentos crus de forma nenhuma no inverno. E excessos de restrições. Eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo. E a gente passa por um período que a gente deve armazenar com restrições. Então, vamos pontuar essas 4 frases aqui. Eu falo que é o que a gente deve sempre evitar no processo do inverno. Lembrando que os nossos alunos, eles vão receber esse PDF, tá? Assim que terminar essa aula, eu já vou colocar lá no grupo. Então, fortalecer sem gerar estagnação. Nós vamos nutrir, aquecer suavemente, não é também para ficar colocando calorão para dentro do corpo, respeitar o frio natural, né, que se tem.
Então, o baço, ele sempre é importante em qualquer estação e não é diferente aqui no inverno. Preservar o rim, que é o órgão com maior potencialidade no, no, no inverno. E lembrando que a água é mãe da madeira, então a madeira é a próxima estação. Quando nós trabalhamos o fortalecimento do rim, o rim bem fortalecido, ele vai nutrir a madeira. Então, quando chegar a primavera ela vai florir naturalmente, ela vai florescer naturalmente, vai crescer naturalmente. Quem está no processo de emagrecimento vai melhorar o emagrecimento, ele vai ser mais assertivo. Então, tenham a confiança de que se você deseja emagrecer, preserve agora a sua reserva energética, não queira fazer essas iatrogenias aqui de jejuns prolongados, detox, alimentos crus, vou comer bastante salada e com um monte de restrição. Isso vai atrapalhar a nutrição do seu elemento madeira. Você não vai preservar a água, que é o elemento do rim, que está relacionado ao rim, e isso vai faltar lá na frente. Então, medicina chinesa, a gente sempre pensa no momento conectado ao que eu vou precisar lá na frente. Eu nunca vou pensar somente no que eu preciso de imediato aqui agora. Não é viver pensando, mas é pensar que eu preciso estar pronto para o que vai vir, né? Então, esse é sempre o pensamento. Produzir ti e sangue é sempre o foco de do inverno, né? Para a gente preservar esse tice sangue, que depois, lá na primavera e no verão, ele vai ser mais consumido. Então, vamos começar aí com os alimentos que vão fazer parte da nossa dieta. Para algumas pessoas, a gente já faz, igual eu passo um mingau de aveia e. A Leila tá aí, a gente tem uma, um saquinho, depois eu posso até pegar ali para vocês, que a gente fez de gergelim. Mas o gergelim entra no rim. Aí a gente faz esses alimentos aqui, tá? Uma base de produção de sangue. Eu ainda acrescento aqui junto com a cenoura, a beterraba, tá? Então, quem tá aí já com cansaço, retenção de líquidos, digestão mais lenta, preocupação excessiva e baixa disposição, usar bastante esses alimentos. Então, a gente costuma passar as receitas, o arroz glutinoso, a papa de arroz. Tem pacientes nossos que utilizam junto com a tâmara chinesa, cozinha de manhã, coloca o mel e faz aquela nutrição já logo de manhã. Tem o mingau de aveia. Então, assim, isso aqui são alimentos, mas nós temos receitas para favorecer o paladar aí de vocês. A abóbora eu utilizo muito para poder fazer a base do caldo, quando é só de legumes, principalmente para pacientes que não comem carne, sempre utilizar ou a baroa, ou a abóbora, ou a cenoura como base nutritiva do caldo. E aí depois faz a sopinha de raiz, coloca gengibre, pode colocar batata inglesa, apesar que a batata inglesa ela é mais inflamatória. Coloca inhame, vocês podem fazer uma sopa com a base e a lentilha e o feijão, a ervilha também, para pacientes que não têm, para quem não come carne, é muito importante essas leguminosas. A cenoura sempre cozida, né? Existem várias formas de a gente preparar essa cenoura. Eu gosto muito da cenoura com alho, principalmente na hora do almoço. Coloca um alho semi-torradinho ali. Eu adoro essa salada. A mandioquinha, o inhame, a gente tem um patê de inhame que é muito bom para a gente poder fazer as pastas de inhame para poder comer, passar às vezes numa torrada, passar às vezes numa base de uma crepioca, alguma coisa assim, para poder fazer um lanche. E o patê de inhame ele é muito gostoso, depois também a gente vai passar a receita. A batata doce, eu como muito no café da manhã. Os feijões não faltam no almoço e a lentilha também eu faço a sopinha. Eu como carne, né? Então eu uso a base do caldo de osso para as sopas. Então eu faço uma sopa de lentilha,
faça sopa de cenoura com batata, ou às vezes até o arroz combinado aqui, faço uma canja de arroz bem cozidinho com a cenoura, principalmente à noite. Então, aqui a gente vai brincando com esses alimentos, claro que colocando outros grupos e trazendo aí esse fortalecimento do baço. Faltou aqui o gergelim preto, então era aqui para vir aqui, a gente depois vai colocar. Aquecer suavemente o yang sem agredir, né? O gengibre é um ingrediente que eu falo que tem que ficar, né, na nossa culinária aqui durante o inverno. A canela, principalmente para quem já tem deficiência de Qi e Yang, mas aí é importante um acompanhamento terapêutico, porque a canela, ela, dentre esses todos aqui, junto com o cravo, ele é muito quente. Então, toma cuidado para o uso excessivo à noite, tá? Muito cuidado mesmo. É um alimento que eles chamam de termogênico, que promove um aquecimento e uma aceleração. Então, usar aí com cautela, principalmente durante a noite. Pode colocar ela na banana, pode colocar na banana cozida, né? De manhã, é muito gostoso. Já vou ler aí a pergunta. O alho, eu uso semanalmente o alho como uma água. Eu falo que eu uso o alho ali para refogar, refogo o alho, um fio bem fino mesmo de azeite. Depois eu coloco um copo com água nesse alho torrado, porque eu amo alho torrado, não queimado, tá, pessoal? E tomo essa água de alho uma vez por semana. Eu não tenho rinite. Na hora que começa já querer queimar assim um pouquinho a narina, eu já faço duas, até, às vezes até 3 vezes por semana. Lembrando que tem que ver se você não tem um corpo quente. Eu acho que eu ia falar isso na questão da canela aqui do cravo. Porque se você for calorento, né, um yang mais exacerbado, aí já tem que entrar com uma terapêutica individual. Isso aqui eu tô falando de forma geral. O alho poró, tem uns caldos de alho poró muito gostoso. Eu já fiz uma sopinha também com base de caldo de osso. Eu gosto também da sopa de cebola. O cravo, às vezes a gente coloca num chá, né? Usar com parcimônia aqui também, no caso, principalmente à noite. E o anis estrelado, muito bom também para nós mulheres. Deixa eu ver aqui as perguntas. Sheila, depois se você puder passar, a Leila passou para mim. Aí depois, se você quiser passar a receita do suco de gengibre, pessoal, é excelente esse suco de gengibre. É gengibirra. E o fermentado de alho e mel, a Carla tá passando aqui. É, eu faço o Carla com a cebola. Um xarope de cebola, principalmente para tosse, tá? Eu deixo curtir pro no máximo o é, como é que fala? No máximo 3 horas e o uso durante o dia. Então eu separo a quantidade essa que você está falando aí do alho fermentado, eu nunca usei, eu já usei com a cebola. E às vezes, ou senão, eu deixo dormir, faço à noite, deixo dormir de um dia para o outro, e aí ela fica tampadinha. A cebola, deixo ela fora, claro, da geladeira, tampadinha ali para curtir. E uso mel durante o dia para poder melhorar aqui a questão de pigarros. E aí, se tá tendo produção de pigarro pela manhã, a gente tem que olhar a questão do baço, né? Se o baço ele não tá sendo é, prejudicado, porque junto ali com o pulmão, né? Esses pigarros de manhã também é ruim. Graça, eu uso como chá, tá? Mas aí também tem que tomar cuidado, né? Eu uso também como óleo essencial junto com uma quantidade, um mix, né? Tem um óleo essencial que chama Mulher. Eu uso ele como óleo essencial, mas o anis estrelado eu já usei como chá, tá? Proteger o pulmão, porque querendo ou não, continua sendo a defesa do organismo. Então, aqui tem um conjunto de itens também que a gente pode fazer. Eu uso o miso muito nesse período, é uma base, né, de soja, um molho de soja.
uma pasta, né? Que é gostoso você fazer também nas sopas. O miso ele é muito bom para quem é vegetariano, porque ele tem essa base aí da soja e saber onde que a gente compra. A pera cozida, às vezes pode colocar é, canela, tá? E no frio o pulmão ele fica mais vulnerável, porque ele precisa de estar bem fortalecido. Então imagina, saiu do outono, entrou no inverno e aí você não protegeu e cuidou bem desse organismo, o pulmão já chega no inverno fraquecido, ele é mãe do rim, e aí o rim também está fraco e toda essa debilidade é estabelecida. Quem que a gente deve olhar primeiro? Para esse moço aqui, ó. Então, antes de mais nada, nessa transição, foque no baço. Depois, na hora que entrar o inverno, nós vamos falar mais e vamos trazer receitas, né, para o mês de junho. Nós vamos trazer as receitas do inverno. Aí a Sheila pode trazer a gengibirra aí, que é uma bebida bem gostosa, que eu adorei. A gente traz também, Graça, mais receitas do anis estrelado. E aí a preservação do nosso pulmão, né? Para a proteção respiratória e imunológica, mais ainda. Então, o poder do preparo. Como é que a gente vai olhar e preparar esses alimentos? Cozidos, ensopados, vapor, caldo, sopa, né? E o conge. Os alimentos gelados, excesso de saladas, emulsions, frios, bebidas geladas, sempre reduzir. Eu falo até cortar, né? Que a gente nem deveria estar usando, mas é, tem uma autora, a Sônia Rich, ela no capítulo do livro dela, do Manual do Herói, ela fala que, herói, você poderia usar um pouquinho do que está de fora para dentro, para equilibrar as energias. Eu até hoje, quando eu lembro que a gente está entrando no inverno, eu nunca conversei diretamente com a Sônia Rich sobre isso. E nunca li outros autores que falassem que isso é bom. Então ela fala para você trazer, por exemplo, você pode usar um picolé, usar o sorvete. Eu não recomendaria, né? No capítulo dela que ela fala do inverno, ela cita de você colocar um pouquinho do que está para fora para dentro. Aí eu, particularmente, eu fiz isso durante um período, mas eu ainda tenho, assim, certas ressalvas quanto a isso. Então, para mim, é cortar mesmo. Eu não penso nem em reduzir. Eu já bebidas geladas mesmo no, no verão eu já não uso, né? Ainda mais agora no inverno. Esses dias eu estava lá esquentando a minha água que eu tomo de manhã, porque no verão, na primavera, eu tomo em temperatura ambiente, mas no outono para o inverno eu já começo a esquentar minha água para poder tomar de manhã. E aí o Thiago fala assim: Nossa, você vai esquentar mesmo? Eu falei: Vou esquentar. Então, o preparo pode fortalecer ou enfraquecer o nosso sistema digestivo e não é isso que a gente quer. Deixa eu olhar as perguntas. A cebola picadinha para curtir. Eu pico a rodela. Eu faço as rodelas e coloco o mel. Aí eu abro num refratário, coloco o mel, deixo curtir de um dia para o outro, e se for durante o dia, porque tá mais quente, né? Aí eu deixo no máximo 3 horas. Mas eu gosto muito de fazer ele à noite, se eu tô tossindo, aquela tosse que não passa, principalmente uma tosse seca. É isso que você perguntou, Graça? Deixa eu passar aqui pro próximo, que a gente já tá acabando. Então, o corpo também se recolhe emocionalmente. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando nós equilibramos esse processo com a alimentação, isso fortalece os nossos órgãos e eles vão estar fortalecidos para vivenciar essas emoções sem grandes agressividades. A gente vai começar a perceber mais o corpo, o organismo, o orgânico mesmo, estando fortalecido, temos uma maior capacidade de perceber essas emoções e passar por elas sem maiores atropelos, porque a gente faz, tendo consciência que faz parte da nossa vida, então a tristeza, o desapego, esses encerramentos, essas despedidas, isso não faz parte mais. Então é natural. Hoje eu vivo isso de uma forma muito tranquila. Se durante a primavera e o verão eu tenho que tomar decisões que podem agredir esse comportamento, eu analiso mais. Porque, por exemplo, na primavera é um comportamento de mais.
de mais desprendimento, de mais doação, de você se amar mais, de você amar mais o outro, de perdoar. E aí, se você não faz esse movimento e se agride, briga, encerra relacionamentos, isso causa um desconforto emocional muito maior do que se fosse no outono. Porque no outono aí é a razão, é aquela força que você sabe que você que não possa deixar de refletir, tá, pessoal? Mas é aquela força que você fala assim, faz parte da natureza, desapegar no outono. Então, tá com dificuldade? Então, use a energia da natureza a seu favor. E respeite isso, né? Agora no inverno, uma introspecção, um silêncio maior, uma profundidade. Às vezes sentir medo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, ter uma maior reflexão de determinadas questões. Eu tive até uma pessoa essa semana que compartilhou comigo, que foi muito bom ouvi-la, exatamente dessas tomadas de decisões. E olha que legal, bem no outono fazer essa limpeza, porque agora vai chegar no inverno mais pronta para esse recolhimento, essa introspecção. E imagina se vai para essa profundidade com certos casos ainda que não foram encerrados, né? Então, nem todo recolhimento é uma doença. Muitas das vezes é um pedido fisiológico do próprio organismo e dessa consonância com a natureza. Então, rotina para o inverno, que a gente vai adentrar aí, depois a gente vai falar mais desses itens aqui durante o próprio inverno. Dormir mais cedo, respeitar o ciclo natural do yin, aquecer pés e lombares, tem óleos que dá uma esfregadinha ali na lombar antes de dormir. Tem algumas pessoas até que já me pediram para pegar lá na Liberdade, porque eu sempre trago alguma coisa lá de São Paulo para o pessoal. Então, passar aqui na região da lombar para dar uma aquecida, respeitar as nossas pausas, ter silêncio, recuperação, entrar em meditação, em oração, conexão com seu interior, isso é muito importante. Reduzir os excessos noturnos, né, principalmente depois das 18 horas, porque escurece mesmo mais cedo. Eu faço caminhada à noite. No verão, tudo bem, pessoal. No outono, ok, mas no inverno, não. Vamos respeitar esse recolhimento. No Ticum, a gente vai preservar, além do Ticum do rim que a gente já faz, natural, principalmente no outono, a gente vai manter no inverno, vai trabalhar as articulações, essas movimentações passivas. Vou fazer uma caminhada, não vou ficar fazendo uma caminhada exaustiva, vou fazer uma caminhada leve. Aí eu quero manter a rotina de segunda a sexta-feira. Se eu faço 50 minutos, então reduz para 30. Não precisa, pode fazer todos os dias para manter a rotina, porque a rotina lá é importante. Mas aí eu vou acordar um pouquinho mais tarde, vou reduzir o tempo da caminhada para poder preservar a minha energia vital e o meu sangue e diminuir os estímulos aí, né? Menos telas, menos dispersão. E o papel do Ticum, que não dá para faltar, que vai ser sempre movimentar para produzir sangue e Ti, aquecer sem consumir, regular as nossas emoções, fortalecer o pulmão e o rim, melhorar a disposição e reduzir a estagnação. Então, movimentos excessivos vão consumir e os movimentos conscientes vão fortalecer. E aí, o que mais observar nessa época? Se tem piora da ansiedade, como é que tá as dores, fadiga, retenção hídrica, a insônia, baixa de imunidade, tristeza, desânimo e agravamento respiratório. A gente sabe que isso pode acontecer e aí a estação ela vai evidenciar desequilíbrios e a gente precisa de estar atento a isso. Então, quem preserva o Ti no inverno chega a primavera com força, que é o que nós desejamos. O inverno não é a estação da máxima produtividade, é a estação da conservação da essência. Então, pequenos hábitos constroem saúde. Ticum, acompanhamento terapêutico individualizado é preventivo. Mudança gradual dos hábitos, das escolhas, né? Que vai acumulando saúde. Eu fiz um post essa semana. Daqui 6 meses, você quer estar o quê? Com um monte de desculpa ou você quer estar com saúde? Depois vocês dão uma olhada lá no Instagram. E o fortalecimento preventivo, né? Que eu quero chegar na primavera com mais energia. Saúde não é construída apenas quando adoecemos, ela é cultivada diariamente. Então, essa é a nossa apresentação de hoje.